Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e como vocês já podem perceber pela tela, hoje nós vamos falar um pouquinho das quartas de final da Copa do Brasil, mais especificamente dos resultados, né? Porque estou gravando isso na noite de quinta-feira. Já é madrugada, né? Já passou da meia-noite, por isso tá parecendo ontem aqui. São meia-noite e 39 nesse momento. E eu tô gravando logo após os jogos aí de Atlético Mineiro e São Paulo, Flamengo e Bahia, para fazer uma análise rápida de como que foi, né, o cômputo geral e as semifinais que virão. Então vamos logo para os confrontos, vamos começar aqui de cima para baixo. Começando então por Vasco e Atlético Paranaense, que teve o seu primeiro jogo, né? Lembrando que os primeiros jogos foram antes da data FIFA. Foi logo antes, foi basicamente o último jogo, e teve uma rodada de brasileiro no fim de semana e parou para a data FIFA. Então por isso que aí é do dia 28 e 29 ainda do mês passado, já tem uns 15 dias, né? No jogo de ida, Vasco e Atlético Paranaense, passar rapidinho, né, pelos jogos de ida também, em São Januário, foi um jogo muito pegado, um jogo muito agressivo até, né? Remanescente também do confronto do Campeonato Brasileiro, espalhou para o confronto do Campeonato Brasileiro, né, desculpa, que foi no final de semana. Então na verdade esses times se enfrentaram duas vezes antes do jogo de volta, que foi, né, ontem. O Vasco fez um jogo bom, mas também nada demais. O Atlético Paranaense também faz um jogo bem duvidoso. Acaba 2-1 pro Vasco, uma vantagem importante que foi feita em casa. No jogo da volta, que foi o jogo de ontem, né, eu acompanhei esse jogo, eu vi os 90 minutos, e o jogo foi interessante. Não sei dizer se foi bom, mas foi interessante. Por quê? O Vasco jogou muito mal, principalmente no primeiro tempo, jogou mal, legal, tomou 1-0, que já era um resultado que ele varia para os pênaltis. O Atlético fez 2-0, vinha jogando bem, sendo ofensivo, achando jogada, buscando criar situações de gol, que não fez no primeiro jogo. Era um time melhor, até por estar jogando em casa. Acredito que o gramado sintético e a torcida ajudam nisso também, né? Mas o Atlético Paranaense não foi tudo isso. Por quê? Ainda no primeiro tempo, o Vasco teve um jogador expulso, o Ryan, se eu não me engano, tomou um chute, ele dividiu uma bola com um jogador do Atlético, não vou me lembrar o nome, e esse jogador do Atlético chutou o Ryan, meio assim, tipo, pô, sai fora, deu um chute assim na perna dele. Aí ele perdeu a linha e deu com o braço na cara do jogador, né? Tomou o cartão amarelo, mas o VAR ia chamar, expulsar, era certo. Foi expulso, prejudicou muito o Vasco, que com um a menos, cara, ia ser difícil. Já era uma situação, nesse instante da expulsão do Ryan, pra ser sincero, tava 2-0 pro Atlético, em casa, se classificando, né? Porque o agregado tava de 3-2. Com um jogador a mais. Cara, assim, se com um jogador, né, com 11 contra 11, o Vasco já não estava conseguindo jogar, um a menos foi pro brejo, né? Naquele momento a expectativa era de um 4-3-0 e uma eliminação sumária do Vasco. Não foi o que aconteceu, porque não muito tempo depois o Verratti empatou o jogo de cabeça. Se eu não me engano, o Piton cruza a bola, né, lá da ponta esquerda, Verratti sobe atrás do zagueiro e consegue finalizar. Faz o 2-1, um resultado que era crucial pro Vasco. Porque o 2-1 empatava com 2-1 no primeiro jogo e levava para os pênaltis. Dada a circunstância de estar fora de casa com um jogador a menos, era tudo que o Vasco precisava. Foi exatamente o que ele encontrou. E a partir disso, por que eu falei que o Atlético Paranaense não jogou tão bem, né? Porque a partir desse momento o Atlético não conseguiu de fato criar muita coisa. Tava com um resultado agora desfavorável, entre aspas, um jogador a mais em casa, bom, tinha o domínio absoluto das ações, e é verdade. Só que não foi capaz de criar jogadas realmente decisivas que se transformassem em gols ou em chances claras de gols. O Atlético era meio inofensivo, meio inoperante. Foi para os pênaltis no fim das contas. E nos penais, todo mundo acertou, menos querido, né, jogador do Atlético Paranaense, que chutou e o Léo Jardim espalmou a bola. E com isso, o Vasco se classifica para as semifinais. Resultado muito importante para o Vasco. Que obviamente não vem fazendo um ano muito interessante, né? Disputou aí a queda no Campeonato Brasileiro durante boa parte, agora já tá mais tranquilo ali no meio de tabela, e provavelmente por ali que ele vai ficar. Mas vinha fazendo um ano muito ruim. A Copa do Brasil é um alento pro Vasco. Pode ser campeão? Cara, pode. A verdade é essa. Tá na semifinal, cara. Agora pode tudo. A verdade é essa. Vai ser difícil. Ele não é o favorito de maneira nenhuma. Mas, quem sabe, né? Já pro Atlético Paranaense é um balde de água fria colossal, né? O time que tá no centenário e não conseguiu se classificar para a Libertadores, né, desse ano, no seu centenário, vem fazendo uma campanha de Campeonato Brasileiro patética, muito fraca pro que o clube é nos últimos anos, né? Sempre um competidor,
time que belisca G4, chega em final de grandes competições, conquista grandes competições. Esse ano tá tragédia. E na Copa do Brasil, eliminado por um time mais ou menos. Então, outro resultado ruim do Atlético, que vem tendo um ano para se esquecer. Cara. O Atlético Paranaense é um ano para esquecer. São Paulo e Atlético Mineiro. O jogo de ida, né, que foi lá antes da data FIFA, foi um resultado um tanto quanto inesperado, talvez por muitos. São Paulo em casa, eu considero o time melhor contra o Atlético Mineiro hoje, né? Até porque o Atlético também não vem jogando bem. Acabou perdendo, fez um jogo bem ruim, foi um jogo modorrento, um jogo sonolento. Né? Eu lembro de acompanhar esse jogo e tá com vontade de apagar no meio, porque realmente a situação tava bem ruim, jogo fraco. E o Atlético acha um gol, se não me engano, de cabeça, rebote, alguma coisa meio estranha, faz um resultado crucial. Por quê? O Atlético não vem jogando bem. E mesmo decidindo em casa, ter o empate a seu favor era de extrema importância. E foi assim que aconteceu. No jogo de volta, agora acabou, tem pouco tempo, o jogo até foi bom, tiveram algumas oportunidades, né? Como eu tava vendo, obviamente, o jogo do Flamengo, né? Eu não vi o jogo por completo. Mas eu vi os lances e depois dei uma olhada também em outros pontos do jogo. Foi um jogo interessante, né? O Atlético Mineiro criou chances, muito mais do que o São Paulo, por sinal, mesmo o São Paulo precisando de resultado. O São Paulo teve uma chance ou outra, uma chance com o Luciano, uma chance com o Lucas, cruzamento na área, mas também não fez um grande jogo. O Atlético aproveitou do fator casa, da empurrância, e conseguiu criar boas chances, né? Com o Paulinho, principalmente. O Paulinho teve uma chance cara a cara com o goleiro que era pra ter feito e perdeu. E teve mais uma ou duas boas chances também que poderiam ter resultado em gol e ter feito essa classificação ficar muito mais tranquila. No fundo, o São Paulo não ameaçou o Atlético Mineiro. Essa é a verdade. Inesperado, na minha opinião. Eu diria que o São Paulo teria mais chance, seria o favorito aqui. Nos dois casos, eu acho que os favoritos não passaram. O Atlético Paranaense seria um pouco favorito por decidir em casa, não conseguiu. São Paulo, por ser um time melhor, também não. E assim, o São Paulo é um resultado que, no fundo, cara, tudo bem. Era um adversário muito duro, o Atlético Mineiro é um adversário difícil. Quartas de final da Copa do Brasil não é mole, não. E o São Paulo vem fazendo um bom ano, né? No Campeonato Brasileiro, ele vem performando bem, tá ali sempre no G6. Às vezes entra no G4, às vezes cai pra sétimo, mas tá naquela briga por Libertadores. E eu acho que irá. Eu acho que irá. Porque vai abrir mais vaga, né? Um dos campeões da Copa do Brasil, né? Se não for o Corinthians ou o Vasco. Ou, na verdade, talvez não abra, né? Porque só se o Flamengo for campeão que vai abrir uma vaga. E se algum brasileiro ganhar Libertadores. Tem que ver isso aí depois. Mas enfim. São Paulo deve pra Libertadores. Vai fazer um ano legal. Campeonato Brasileiro, dadas as circunstâncias. E na Libertadores tá vivo, né? Tá nas quartas de final. É um jogo duríssimo, duríssimo, duríssimo contra o Botafogo. Mas tem chance, cara. Tem chance. Então não é o fim do mundo ainda pro São Paulo. E pro Atlético Mineiro, numa linha um pouco similar à do Vasco, cara, é quase que um bote de salva-vidas, né? Estar vivo na Copa do Brasil. Fez um ano ruim, né? O Atlético Mineiro vem fazendo um ano meio ruim. Tem a Libertadores também. Eu não confio no Atlético Mineiro na Libertadores. O Campeonato Brasileiro dele acabou já. Tá no meio de tabela, não tem chance nenhuma. A Libertadores vai pegar o Fluminense. Hoje é um jogo pesado. Dois times que não vêm bem, mas são times firmes, né? E depois pega provavelmente o River Plate, onde deve ser eliminado. É difícil. Copa do Brasil talvez seja um caminho mais fácil para um título. É o bote de salvação também do Atlético esse ano. Para os confrontos de baixo, né, a gente teve Bahia e Flamengo primeiro, né? O jogo de ida, numa situação extremamente similar ao de São Paulo e Atlético Mineiro, o Flamengo conseguiu um resultado relativamente surpreendente fora de casa na Arena Fonte Nova, né? O jogo não foi tão ruim contra o São Paulo e Atlético, o jogo foi melhor, mas o Bahia ditou o jogo, né? O Bahia tinha o jogo, teve chances e perdeu, e o Flamengo fez um gol de cabeça, se eu não me engano, do Bruno Henrique. Isso é um resultado muito importante lá da Bahia. No jogo de volta, que também acabou agora há pouco, o jogo foi bom, cara. Foi um bom jogo, um jogo que talvez o Flamengo não fizesse já tinha algum tempo. Um jogo impositivo, né? O Flamengo teve a bola na maior parte do tempo, quis jogar, foi ofensivo. Eu acho que a formação do Flamengo ajudou, né? Com o Everton Araújo no meio, não o Alan, que dava. O Everton Araújo dá bem mais velocidade, eu acho, para saída de bola, né? Você tinha o Luiz Araújo de um lado, o Bruno Henrique do outro, e ninguém centralizado, né? O Gerson às vezes trocava de posição e o Bruno Henrique centralizava, mas de maneira geral você tinha dois pontas e mais meio. Você tinha Léo Ortiz, Léo Ortiz, Everton Ribeiro, tô ficando louco da cabeça. Léo Ortiz, Everton Araújo, Arrascaeta e Gerson, fazendo essa função e dando volume para o meio de campo do Flamengo, que é o lugar onde o Bahia gosta de jogar.
O Bahia gosta de ter a bola, gosta de trabalhar a jogada, de conseguir passar a bola até uma situação de gol. E o Flamengo soube anular essa situação. O Bahia não fez um bom jogo hoje, mesmo sendo um time ofensivo. O Bahia até tentou, cara. Tiveram chances. Aos 5 minutos de jogo, o Bahia teve uma chance claríssima de gol, que foi perdida. Não pode perder situações assim. E depois até chegava de vez em quando. Mas não com a mesma, não com a mesma vontade, né? De que normalmente chega. Porque a defesa do Flamengo soube anular bem as jogadas do Bahia. Que não fez de fato um bom jogo, não foi uma boa noite. E segue a sina do Rogério Ceni, né? Que tem 14 jogos na carreira contra o Flamengo e 14 derrotas. Com São Paulo, Fortaleza e Bahia, todos os times que com ele jogavam bem ou minimamente bem, ele nunca conseguiu ganhar do Flamengo, nem ao mesmo empatar, ele perde sempre. 14 jogos, 14 derrotas. É uma loucura, né? Ainda mais considerando que ele treinou o Flamengo e foi campeão brasileiro com o Flamengo. Talvez o maior flamenguista da história, Rogério Ceni. Não, que ele já deu de ponta em classificação pro Flamengo é uma loucura. Mas enfim, segue aí a sina dele. Pros times, pro Bahia, não é o fim do mundo. O Bahia foi eliminado, é verdade, da Copa do Brasil. Ele vem fazendo um campeonato brasileiro muito bom. Não vai competir pelo título como foi considerado em algum ponto, não deve. Mas ele é um time, cara, forte. E dadas as circunstâncias do investimento, é um pouco isso mesmo que se espera no momento. O Bahia ainda não teve todo o aporte que o Manchester City não, o Grupo City pode investir. Mas isso ainda não rolou. Tá começando a acontecer agora. A organização, a estrutura, as contratações. E cara, você tá lutando por uma vaga de Libertadores no Campeonato Brasileiro, já é duro pra caramba. Você chegar na quarta da Copa do Brasil não é fácil. O Bahia ele vem fazendo um ano muito interessante. Que provavelmente não vai ter título, né, de grande expressão, mas é um bom caminho. Mostra que o Bahia está sim no caminho certo para conseguir grandes coisas no curto médio prazo. Né? A competição é dura, a competição é ferrenha, mas o caminho, pelo visto, é o correto. Para o Flamengo, mais uma classificação. Flamengo é o único time que segue vivo nas 3 frentes. Na Libertadores, na Copa do Brasil e também... Não, o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro também está vivo nas 3 frentes, veja só, mas não pelo título, né, do brasileiro. Mas bom, pelo título é o Flamengo. Na Copa do Brasil, na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Libertadores Penharol, semana que vem. Copa do Brasil, semifinal com o Corinthians, né? Que a gente ainda vai falar daqui a pouco. Daqui a um mês, mais ou menos. As semifinais eu vou falar, são daqui a um mês. E o Campeonato Brasileiro segue aí, G4, lutando para quem sabe ganhar esse título. Pouco provável, mas tá vivo ainda. Segue forte o Flamengo. Para fechar o vídeo, o último confronto foi entre Juventude e Corinthians, realizado ontem, né? Na quarta-feira, o jogo de volta. No jogo de ida, lá no Alfredo Jaconi, o Juventude ganhou de 2-1. O Juventude fez um jogo muito bom. Fez um jogo forte, pressionou o Corinthians não viu muita cor da bola. Só que foi punido, né? Com um gol praticamente no finzinho, já nos acréscimos. Se eu não me engano, do Gustavo Henrique de cabeça, que deu uma sobrevida essencial pro Corinthians. Para mim, o gol da classificação foi esse gol aí. O gol do 2-1, que o Corinthians teve vida, teve esperança de reverter esse resultado na Neoquímica. No jogo de volta, na Neoquímica, né? O Corinthians fez um jogo excelente. Excelente. Dado as condições que o time, né, apresenta e tudo mais. Foi um jogo excelente, cara. O Corinthians saiu ganhando, já transformando a situação em algo positivo. O Juventude empatou o jogo, trazendo um ar que poderia ser de tensão de novo. Né? Putz, o Corinthians fez o gol e olha aí, morrendo na praia, é complicado. Mas o time foi forte para fazer o segundo e voltar a levar para os penais. E basicamente no último lance do jogo fazer outro gol de cabeça com um zagueiro, que foi o André Ramalho, né? E se classificar na Bacia das Almas. Aqui, cara, pro Juventude, não tem muito o que dizer, né? Valeu, legal. Juventude não compete por absolutamente nada em situações normais, né? Óbvio. Libertadores, Sul-Americano. E no Campeonato Brasileiro, luta para não cair. E vem fazendo um ano muito bom no Campeonato Brasileiro. Provavelmente não irá cair. Tá fazendo um ano legal, tá ali mais ou menos no meio de tabela. E na Copa do Brasil fez uma performance absurda. Se você parar pra ver os 8 times que estão aqui, o Juventude é com certa sobra o time de menor expressão e com menor investimento. E é impressionante o que fez. Verdade é essa. Passou perto de eliminar o Corinthians e ir pra uma semifinal de Copa do Brasil, cara. É muita coisa. Tem que estar orgulhoso da campanha e do que fez. Já o Corinthians, uma classificação muito importante. É verdade que talvez o menos importante nesse ano seja uma Copa do Brasil. Até porque o Corinthians luta para não cair. E esse é o foco, e deveria ser não cair no Campeonato Brasileiro. Mas o título está próximo. Querendo ou não, são 4 partidas. 2 contra o Flamengo, que vai ser muito difícil.
Mas o Corinthians acabou de ganhar do Flamengo. O domingo, no último jogo antes da data FIFA, o Corinthians ganhou do Flamengo de 1-0, não, 2-1, na Neoquímica. Então já provou recentemente que é capaz. Verdade, que o Flamengo vai ter reforço e tudo mais, mas assim, é possível o Corinthians ganhar. E a final pode ser contra um Vasco, que é totalmente acessível, ou contra o Atlético Mineiro, também é acessível. Um título da Copa do Brasil seria muito importante. É vaga de Libertadores no ano que vem. É muito dinheiro, além de ser um título de expressão. O Corinthians segue também vivíssimo na competição. Semifinais. Fazer uma passada rápida, né? Não tá nem pronta ainda aqui do GE, porque não tem os mandos de campo definidos. Esses mandos de campo, eu não sei exatamente quando serão definidos, mas deve ser em breve. Deve ser, senão amanhã, sei lá, semana que vem, segunda-feira, terça-feira de semana que vem. Flamengo, Corinthians, Vasco e Atlético Mineiro. Rapidamente, né? O que esperar? Eu acho que Vasco e Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro é favorito, mas tem que ver quem vai decidir em casa. Só que é um jogo muito aberto. O Vasco vem com uma força de que é possível, o Atlético Mineiro vem com a mesma força de que é possível. Dois times mais ou menos, que não vem fazendo um grande ano, mas que podem sair da Copa do Brasil com um alento, com uma glória nessa temporada. O jogo vai ser muito difícil. Não consigo dar muito uma previsão, acho o Atlético Mineiro um time melhor e por isso, favorito. Flamengo e Corinthians. O jogo das massas, né, das duas maiores torcidas do Brasil. De novo, né, que a gente já teve uma final entre Flamengo e Corinthians recentemente na Copa do Brasil, onde o Flamengo foi campeão. Dessa vez eles se encontram nas semifinais. E eu acho que o favorito aqui é o Flamengo. Pelo elenco que tem, né, pela estrutura, por tudo, né, o dinheiro, enfim. O Flamengo é o favorito aqui. Porém, como já vimos no domingo passado, o Corinthians não é bobo. O Corinthians, no jogo de ida e volta, se conseguir um jogo interessante no Maracanã, dependendo, né, não sei onde que vai ser decidido, mas se conseguir um jogo interessante, por exemplo, um jogo de ida no Maracanã da vida, na Neoquímica, cara, pode conseguir a classificação. Ou vice-versa, faz um bom jogo na Neoquímica, segura o resultado no Maracanã. Não seria algo fácil, mas é algo possível. Eu também prevejo dois jogos bem interessantes. Bem interessantes. Acho que essas semifinais estão muito boas. Passaram talvez dos quatro, os que mais vão deixar o jogo empolgante. Não necessariamente melhor, só que mais empolgante. Porque eu acho que vai estar todo mundo querendo bastante. Até o Flamengo, que tá vivo em tudo, né? Mas, não tá legal. Então tem que tentar ganhar o que for possível. Acho que os jogos vão ser excelentes das semifinais. Nós vamos, obviamente, voltar para falar mais especificamente dos times e dos confrontos mais próximo da data. Porque agora a semifinal da Copa do Brasil é no início de outubro. É no dia 5, 6, depois no dia 12. É mais ou menos daqui a um mês. Então muita coisa vai mudar. Né? Tem reforços que vão estrear, tem lesionados que vão voltar para todos esses times. O trabalho vai continuar. Vamos ver se Atlético Mineiro e Flamengo ainda estarão vivos na Libertadores, isso pode fazer a diferença também. Em que posição vai estar o Corinthians? Ainda vai estar disputando rebaixamento, pode já estar mais livre, o Vasco, enfim. Tudo isso muda muito o cenário para as semifinais da Copa do Brasil. É isso, galera. Está fechado aqui uma análise rápida, um previewzinho das semis e a gente vai voltar, obviamente, para falar disso depois. Espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e até o próximo vídeo.